atividade que eu passei para vocês foi essa atividade aqui de polaridade, tá? A primeira questão diz o seguinte: assinale a alternativa que contém as respectivas geometrias e polaridades das espécies químicas. E tá aqui as nossas espécies químicas que eu passei para vocês. Gente, eu perguntei geometria e polaridade por quê? Porque, basicamente, não tem como vocês verem a polaridade sem antes terem visto a geometria daquela molécula, tá? Vocês precisam ver a geometria para ver a polaridade. E hoje eu vou fazer passo a passo com vocês, para quem não se lembra, como que eu vou encontrar a geometria, como fazer as ligações, quando é uma ligação covalente, quando é uma ligação covalente dativa e tudo mais. Primeiro, vamos lá. A nossa primeira questão, a nossa primeira molécula que a gente tem que encontrar a geometria e a polaridade é o SO2, tá? Então, deixa eu vir aqui, deixa eu abrir meu Paint para vocês e compartilhar. Tá aqui. Vamos lá, deixa eu escrever aqui para vocês. SO2. SO2. Primeira coisa que eu quero que vocês lembrem é que cada letra maiúscula representa um elemento para mim, tá? Que eu tenho um S maiúsculo e um O maiúsculo, então tem dois tipos de elementos. E o númerozinho que fica aqui embaixo é o número de elementos que eu tenho. No caso, se não tem nenhum, quer dizer que só tem um elemento daquele. E se tiver um número, vai ter aquela quantidade de elementos. Aqui é um 2, então quer dizer que são 2 oxigênios. Aqui não tem nenhum número, então quer dizer que é um enxofre só, tá? Então aqui eu tenho um enxofre e 2 oxigênios. Para eu montar a minha molécula, para eu fazer as minhas ligações, primeiro eu preciso descobrir quem é meu átomo central. O meu átomo central vai ser aquele que eu tenho em menor quantidade, tá? O que eu tenho menos aqui é o meu enxofre. Então, eu vou colocar o enxofre no meio e vou cercá-lo de oxigênios. Tem 2, então coloco um desse lado, coloco um desse lado. Primeiros passos. Próximo passo, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que colocar a quantidade de elétrons de cada um, tá? Como que eu descubro quantidade de elétrons da camada de valência de cada um, ok? Primeiro, vocês vão lá na tabela periódica, já mostrei para vocês como fazer isso, vou mostrar de novo. Vocês vão lá na tabela periódica, eu tenho aqui enxofre e oxigênio. Então, eu preciso saber quantos elétrons na camada de valência o oxigênio tem e quantos elétrons na camada de valência o enxofre tem. Venho aqui na minha tabela periódica, cadê minha tabela periódica que eu tinha aberto para vocês? Achei? Tá. Vem na minha tabela periódica. O oxigênio, gente, ele tá aqui, ó, aqui em cima. O oxigênio, ele é da família 6A ou do grupo 16, tá? Quem tá nessa família 6A ou grupo 16 tem quantos elétrons na camada de valência? 6, tá? Família 6A, grupo 16, 6 elétrons na camada de valência. O enxofre, olha ele aqui embaixo do oxigênio, ele está na mesma família, ó, na mesma coluna. Está aqui embaixo, também é da família 6A, então também tem 6 elétrons na camada de valência. Voltando aqui para o Paint, já descobri, né, quantos cada um tem na camada de valência, eu vou desenhar os meus elétrons ao redor deles. Tem 6 esse oxigênio, então desenho aqui, ó, 6 bolinhas ao redor do oxigênio. 6 bolinhas. Turma, esse aqui eu tô fazendo bem passo a passo, mas nos outros eu vou dar uma acelerada, senão o nosso tempo não vai dar. 6 aqui para esse oxigênio também, que a gente já tinha visto que o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. 6 para esse. E o enxofre, ele também é da família 6A. Então, ele também tem 6 elétrons na camada de valência. Nossa, mas meus elétrons estão lindos. 6 elétrons. 6. Tá, agora o que vocês vão ter que fazer? Descobrir a quantidade de elétrons. Eu sei que a maioria dos meus átomos, eles obedecem à regra do octeto. O que é essa regra do octeto? Essa regra do octeto diz para mim que para um átomo ficar estável, ele precisa ter 8, tá, de octeto, 8 elétrons na camada de valência dele. Só que esses aqui, eles só têm 6. Então, o que vocês vão ter que fazer? Ligações para que eles se tornem estáveis, tá?
A ligação covalente, ela compartilha átomos, compartilha elétrons, perdão, e é exatamente essa que nós iremos fazer aqui nesse caso, tá? Eu tenho oxigênio com 6 elétrons, preciso de mais quantos elétrons? Preciso de mais 2 elétrons para ele ficar estável, né? 2 elétrons. E o enxofre, eu também tenho ele com 6, eu preciso de quê? 2 elétrons para ele ficar estável. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ligações entre o oxigênio e o enxofre. Venho aqui e faço a minha primeira ligação covalente aqui. Pego um elétron desse e um elétron desse. Agora, eles estão compartilhando elétrons. O oxigênio, além dos 6 dele, porque ele compartilha, mas ele continua usando dele. Além dos 6 dele, ele também pegou um emprestado do enxofre. Então, agora ele tem 6, 7. E esse enxofre também, ele tem os 6 dele, que ele está compartilhando com o oxigênio, mas ainda está usando. E tem mais um do oxigênio, ou seja, 7 no total. Tá faltando mais uma ligação para eles ficarem estáveis, né? Já que precisa de 8. Vamos lá, mais uma. Faço aqui mais uma ligação. Agora, cada um tem os seus 6, tá? E mais 1, 2 do coleguinha. 1, 2 do coleguinha. Cada um tá com 8 elétrons. Gente, os dois já estão estáveis, tá? O meu enxofre, que é meu átomo central, ele não precisa fazer mais ligação nenhuma. Nem esse oxigênio, que ele já está estável. Mas esse oxigênio aqui, esse do lado direito, não sei se para vocês está na direita também, mas para mim está. Esse oxigênio aqui, ele tem 6 elétrons e ele ainda está precisando de 2 elétrons. Ele precisa fazer 2 ligações. Como já está todo mundo estável, o que acontece, gente? Como eu falei para vocês lá na aula de ligações covalentes, eu vou fazer uma ligação dativa. O que é a ligação dativa? Eu vou pegar o meu átomo central, vou pegar um par de elétron livre dele, par de elétron, tá? 2 elétrons. Vou pegar um par de elétron livre dele e vou compartilhar aqui com esse oxigênio. Vou fazer uma setinha, tá? A ligação covalente da ativa, ela é representada por uma setinha. Gente, como eu falei na aula, tem alguns vestibulares que não representam por setinha, tá? Representam por uma linha só, normal, como as outras ligações. Mas aqui, para ficar mais didático, em alguns locais também representam com setinhos, nós vamos trabalhar com setinhos. Se vocês, num Enem da Vida ou num vestibular, virem lá que deve ser uma ligação covalente dativa, mas só tem uma linhazinha, é ligação covalente dativa, tá? Tá, continuando. Fiz a minha ligação covalente dativa, compartilhei, emprestei aqui os 2 elétrons do enxofre para o oxigênio. O enxofre continua usando os 2 elétrons, mas também emprestou e não está pegando nada emprestado, tá? Então, o oxigênio está com 6 dele e mais esses 2 que ele pegou emprestado. Próxima coisa que eu vou fazer é ver qual é a geometria, tá? Depois que eu liguei todo mundo e tá todo mundo estável, todo mundo aí já ficou estável, eu vou ver qual que é a geometria que eu vou ter nessa molécula, tá? Como que eu vou ver? Primeiro, eu tenho que contar quantos átomos eu tenho na minha molécula. Eu tenho quantos átomos? Tem 3 átomos. 1, 2, 3. 2 oxigênios, um enxofre. 3 átomos. Então, vocês vão vir naquela aula de geometria que eu passei para vocês, ou também, gente, eu fiz, na verdade eu não, a minha irmã fez um esquemazinho, tá? Que eu vou postar lá no meu Instagram. Meu Instagram é aberto, então todo mundo vai ter acesso para vocês olharem esse esquema. Quem quiser copiar, tá ótimo. Quem já tiver copiado, melhor ainda. Eu compartilhei com vocês. Vocês estão vendo o esquemazinho aqui, a fotinha? Sim. Beleza. Então, aqui, ó. Quando eu tenho 3 átomos, já vimos que eu tenho 3 átomos. Eu vou vir aqui, ó, moléculas com 3 átomos. Moléculas com 3 átomos, elas podem ser linear ou elas podem ser angular. Como saber? Para ela dar linear, ela tem que ter par de elétrons livres no átomo central. Para ela ser angular, ela não tem par de elétrons livres no meu átomo central. Gente, voltando aqui no meu parte. O meu átomo central é um enxofre. Ele tem par de elétrons livres? Tem algum elétron sobrando aqui sem ser usado no enxofre? Alguém pode abrir o microfone e me responder? Sim.
Sim, aqui, ó. Exatamente. Tem 2 elétrons aqui que eu não estou usando. Então, qual que é a geometria que deu? Geometria angular. Angular. Exatamente. Geometria angular, porque eu tenho par de elétrons livres no meu átomo central. Então, agora eu vou desenhá-la na geometria angular. Desenhá-la na geometria angular. Então, vamos lá. Vou tentar fazer o meu melhor aqui, gente. O enxofre aqui no meio. Tem que formar um ângulo, então vou desenhar o oxigênio aqui mais embaixo e um oxigênio aqui mais embaixo, tá? Ligação. Eu tenho 2 com esse oxigênio aqui da minha esquerda. Então, eu faço um tracinho, outro tracinho. Com essa daqui, com o meu oxigênio da direita. Gente, lembrando, para mim tá na direita, não sei se para vocês estão também, mas acompanhem aqui o mouse, tá? A canetinha. Aqui é uma ligação dativa, então eu desenho uma seta. Desenho uma seta. Pronto, coloquei aqui na minha geometria angular, vou desenhar aqui meus 2 elétrons que ficaram livres no átomo central, tá? Sempre no átomo central. Desenhei, ótimo, lindo, maravilhoso. Coloquei na minha geometria, essa é a geometria angular, tá? Cadê meu bonequinho de geometria angular aqui? Aqui. Geometria angular. Um átomo aqui formando um ângulo com esses outros 2. Ok, agora já descobri que a geometria dele é angular, eu tenho que descobrir a polaridade. Gente, polaridade. Eu vou analisar ligação por ligação, tá? Ligação entre, primeiro, enxofre e um oxigênio, depois entre enxofre e o outro oxigênio. Eu vou ter que ver qual é... Temos 10 minutos, ótimo. Gente, assim que terminar, eu vou iniciar outra, tá? Eu imagino que será com o mesmo link, então tentem acessar o mesmo link que vocês entrarem, porque eu já tinha deixado agendado, que eu acho que nós já iremos cair na mesma ligação. Qualquer coisa eu mando o link novo. Tá, vou analisar primeiro a ligação entre esse enxofre e o oxigênio de cá. Acompanha aqui meu lapisinho. Gente, eu tenho que ver qual dos 2 é mais eletronegativo, tá? Vou ver qual é mais eletronegativo. Para isso, eu vou na minha tabelinha de eletronegatividade, vou compartilhar aqui com vocês. Na aula de polaridade eu havia compartilhado isso, vou compartilhar com vocês aqui minha tabelinha. Vou ver enxofre e oxigênio. O enxofre está aqui embaixo, o oxigênio está aqui em cima. Oxigênio, a eletronegatividade dele é de 3,5 e o enxofre é de 2,5, tá? Qual deles é mais eletronegativo? Aquele que tem uma maior eletronegatividade, o oxigênio, no caso. Então, voltando lá, gente, tem alguém levantando a mão? Quer fazer uma pergunta? Professora, ligação dativa é quando, no caso, é do mesmo jeito que o outro? Olha, numa ligação dativa, só um deles vai estar emprestando, tá? Só um deles empresta, ele já está estável, ele não precisa receber mais nada em troca. Então, ele empresta os 2 elétrons e o outro só recebe. Um empresta, o outro recebe, mas ele continua usando os elétrons que ele emprestou. É isso a diferença. Eu vou representar ela com uma setinha para ficar bem claro que é uma ligação diferente, não é uma covalente simples. Continuando, eu vi aqui que eu tenho o enxofre e o oxigênio. O oxigênio é mais eletronegativo, tá? Então, vocês vão fazer agora uma setinha saindo do enxofre. Gente, essa setinha devia estar reta, tá? Mas me perdoa. Uma setinha saindo de enxofre e indo pro meu átomo mais eletronegativo. Gente do céu, que gritaria é essa? Mutem aí, por favor. E vou colocar um cortezinho aqui, ó, na pontinha da minha setinha para separar ela. Por quê? Porque eu também tenho a ligação dativa, que é uma seta, tá? Então, coloquem um cortezinho para eu saber que essa seta é uma seta de polaridade, tá?
Faço lá a minha setinha saindo do meu átomo menos eletronegativo para o meu átomo mais eletronegativo. Por quê? Porque o átomo mais eletronegativo, ele está puxando mais os elétrons para eles. O elétron dessa ligação aqui, dessas ligações, eles estão mais próximos ao oxigênio. Por quê? Porque ele é mais forte, ele puxa mais, tá? Então, por isso, a setinha saindo do que puxa menos para o que puxa mais, que está mais com os elétrons. Vamos analisar agora, a gente tem que analisar todos os átomos, tá? A ligação entre todos os átomos. Analisei essa, ainda tem essa outra para eu analisar. Entre o enxofre e o oxigênio desse lado de cá. A gente acabou de ver já que o oxigênio é mais eletronegativo que o enxofre, naquela tabelinha. Então, vou fazer uma setinha também saindo... Gente, que seta torta! Saindo do enxofre e indo para o oxigênio de novo. Aqui, corto aqui a bundinha dela, para ficar separado as setas. Setinha cortada e setinha de polaridade. Não cortei, não é polaridade. Tá. Ok. Fiz as setinhas, agora eu tenho que analisar essas setinhas. Essas setinhas, elas são vetores, galera. Eu vou vir aqui para vocês na atividade. Vocês estão lendo isso aqui em vermelho, tá? Vetores na mesma direção e em sentidos opostos se cancelam. Na última aula, eu falei para vocês o seguinte, que quando os vetores não se cancelam, quando os vetores dão diferente de zero, tá? Se eles se cancelarem, fica igual a zero. Se não se cancelar, tá diferente de zero. Quando ele tá diferente de zero, quer dizer que a minha molécula é uma molécula polar. O que quer dizer isso, gente? Ela tem uma polaridade. Eu tenho um lugar que é mais eletronegativo e eu tenho um lugar que é menos eletronegativo. Um que puxa mais os elétrons e um que não puxa. Isso na molécula inteira, tá? Não simplesmente na ligação. Molécula inteira. Não cancelou, quer dizer que a minha molécula é polar. Ela tem polos. Polos negativos e polos positivos. Se ela se cancelar, se os vetores se cancelarem, então ela é apolar, ela não tem polo, tá? Para o vetor se cancelar, tem que obedecer essa regrinha que eu escrevi aqui. Os vetores, eles têm que estar na mesma direção, O que é isso? Os dois estarem na vertical, os dois estarem na horizontal, ou os dois estarem na mesma diagonal, tá? Mesma diagonal. Diagonal para cá e eu tenho diagonal para cá, tá? Os dois têm que estar na mesma diagonal. Se tiver um nessa diagonal e um nessa diagonal, são direções diferentes, são diagonais diferentes, ok? Então, eles têm que estar na mesma direção e em sentidos opostos, tá? Sentidos opostos. Por exemplo, se eu estiver na direção aqui vertical, se um estiver indo para cima, o outro tem que ir para baixo, tá? Sentidos opostos, eles têm que estar indo em sentidos opostos. Se um está indo para baixo, o outro tem que estar indo para cima. Se os dois estiverem no mesmo sentido, tá? Se os dois estiverem indo para cima, então já não obedece a regra, já não se cancela. Então vamos ver se ele obedece essas duas partezinhas da minha regra, se ele vai se cancelar. Voltando lá. Gente, aqui, uma seta, tá? Uma seta tá em uma diagonal, tá aqui nessa diagonal, descendo aqui para baixo. E a outra seta tá em outra diagonal, tá? Nessa outra diagonal, uma diagonal para a direita, outra diagonal para a esquerda. Galera, são diagonais diferentes. São direções diferentes, não está na mesma direção. Lá o comecinho é estar na mesma direção. Então, não está na mesma direção, está em diagonal diferente. Quer dizer que essa molécula, ela é polar, ela não polar, tá? Ela tem polos. Não obedeceu o comecinho da regra, eu nem preciso ver a segunda parte, tá? Não vai se cancelar. Os vetores não se cancelaram, essa molécula é uma molécula polar. Então, a minha pergunta era, geometria e polaridade. Geometria, a gente descobriu, é uma geometria angular. Nossa senhora, eu sou péssima para escrever. Enfim, angular. E essa molécula é uma molécula polar porque os vetores não se cancelaram, ok? Turma, tá faltando 2 minutinhos, então eu vou passar para vocês um experimento para vocês fazerem em casa, tá? E a gente já vai para as outras correções que eu vou dar uma aceleradinha, tá? Essa aqui eu fiz pontinho por pontinho, as próximas eu vou acelerar.
Turma, se vocês pegarem, vou passar para vocês fazerem em casa, que é uma coisinha bem simples. Peguem, vão lá na torneira da pia da casa de vocês, tá? Liguem ela bem pouquinho, para sair só um fiozinho de água, tá? Um fiozinho de água contínuo. Vocês vão pegar, pode ser um canudo ou uma caneta mesmo, tá? Uma caneta eu acho que, quem sabe, é até melhor. Antes de ligar, tá? Antes de ligar a água, vocês façam isso para não desperdiçar água, tá? Vocês vão pegar essa caneta, esse canudo, e vão atritar ela com a sua roupa, com um pano, tá? Vão atritar, passar na sua roupa, passar com... Gente, bastante, tá? Atritar bastante, passa na roupa, puxa. Por quê? O que vai acontecer? Vocês atritando a caneta, vocês atritando esse canudo, vocês vão fornecer para eles uma carga, tá? Você vai estar fornecendo uma carga para essa caneta, uma carga para esse canudo. Ele vai estar adquirindo uma carga, vai estar carregado eletronegativamente ou carregado positivamente. Enfim, ele vai estar recebendo uma carga. E aí, com esse fiozinho de água, vocês vão lá e vão aproximar a caneta do fiozinho de água, tá? Bem pouquinho, ou canudo. Esse fiozinho de água, ele vai ser atraído, tá? Tem que ser, senão você não atritou direito. Ele vai ser atraído para a sua caneta, para o seu canudo. Gente, por que isso? A água, ela é uma molécula polar, ela tem polos, ela tem cargas, tá? Ela tem um lado que é mais positivo e um lado que é mais negativo. Quando você chega perto da sua caneta ou seu canudo, tá? Que também tem uma carga, eles vão se atrair. Um dos lados vai se repelir, mas o outro vai se atrair. Então, eles vão tender a se juntar mais, tá? Isso não acontece só com a água, gente. Isso acontece com qualquer molécula polar. Moléculas polares vão ter esse efeito, tá? É um experimento que eu achei legal para vocês fazerem em casa. Todo mundo tem uma caneta, um canudo e um fiozinho de água em casa. Continuando com a correção. Gente, aqui, ó, eu desenhei aqui o primeiro lá que eu fiz com vocês. Tá mais retinho aqui, as setinhas bonitinho. Depois eu vou compartilhar esse arquivo com vocês também. Gente, a próxima molécula. A próxima molécula é o SO3. Vou compartilhar. Cadê você, Paint? Deixa eu apagar isso aqui, né? Não dá para apagar mais. SO3, apaga. Professora, deu certo o negócio da caneta aqui. Já fizeram, gente? Gente, não faço depois. Depois da minha aula vocês fazem, tá? Gravem, postem, me marquem. Obrigada. Vamos lá. Já tentei SO3. não consigo. Tem que atritar mais. Atrita bem. Se você não conseguir, vai atritando mais. Pega essa caneta numa toalha que vai dar certo. Fechou. Vamos lá, gente. Continuando. SO3 agora. SO3. Gente, o que tem menos é o meu átomo central, é o enxofre de novo, e eu vou rodeá-lo com 3 oxigênios. Como nós havíamos visto, cada oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência e o enxofre também. Vou lá e desenho 6 elétrons para cada um aqui. Lindinho. Nossa, meus elétrons são maravilhosos. 6, 4, 5, 6. E o enxofre também é da família 6A, então ele também tem 6 elétrons. Vou desenhar umas bolinhas aqui para ele. Bolinha. Nossa, minhas bolinhas redondas. Tá, turma. Então agora, como eu já tinha falado para vocês também, o oxigênio precisa de 8, o enxofre também precisa de 8 elétrons, então eu vou fazer ligações covalentes para eles se estabilizarem. Vou vir aqui e vou fazer, assim como eu fiz da primeira vez, porque a ligação é a mesma, e os elementos também, vou fazer 2 ligações entre esse oxigênio e esse enxofre. O enxofre agora tem os 6 dele, mais 2 que ele pegou emprestado do oxigênio, então tem 8. E esse oxigênio tem os 6 dele e mais 2 que ele pegou emprestado do enxofre. 8 também. Os dois estão estáveis.
Só que esses outros dois coleguinhas aqui não estão. Então, o que você vai ter que fazer? Ligação dativa, turma. Ligação dativa. Você vai pegar um par de elétrons do átomo central e vai emprestar para os que estão precisando, tá? Esse oxigênio precisa de 2, você vem aqui, ó, pega um par dele, faz uma setinha para ele, quer dizer que agora você emprestou 2 elétrons do enxofre para o oxigênio. Esse oxigênio aqui também precisa de 2. Então, eu vou pegar esses 2 que estão me sobrando aqui no enxofre e vou emprestar por ligação dativa para esse oxigênio. Então, no final, aqui, ó, fez 2 ligações covalentes simples com esse oxigênio, fez uma dativa com esse oxigênio e outra dativa com esse oxigênio. Vamos lá, terminamos de fazer ligação, tá todo mundo estável. Oi? Só o do meio que pode emprestar? É, sempre o do meio, sempre o átomo central, tá? Só ele que tá fazendo as ligações aqui. Ele é o responsável por estabilizar o pessoal. E tá? ele Sempre pode do ficar meio sem empresta. nada? Oi? Ele pode ficar sem nada? Ele não tá ficando sem nada, tá? Quando ele tá emprestando, ele ainda está usando os dele, tá? Ele tá fazendo a ligação, tá emprestando, mas ele também tá usando. Ele emprestou para esse aqui, mas ele continua usando os dele. Ele emprestou para esse outro, mas continua usando os dele também. Ele tá fazendo ligações aqui que ele tá emprestando, mas ele também tá usando os dele. E também tá usando os do coleguinha. Então, no final, o enxofre tá aqui com 6, todos emprestados, mas também estão usando. E mais esses 2 que ele também tá usando, pegando emprestado do outro oxigênio. Covalente, eu compartilho. Tô emprestando, mas eu também tô usando, tá? Vamos lá. O enxofre compartilhou todos os elétrons dele. E agora eu tenho que descobrir qual que é a minha geometria, tá? Quantos átomos eu tenho aqui? 1 enxofre e 3 oxigênios. Então, eu tenho 4 átomos. E o meu enxofre, no meu enxofre, no meu átomo central, sempre no átomo central, não sobrou nenhum elétron, nenhum par de elétrons livres, gente. Estão todos fazendo alguma coisa. Esses 2 estão sendo compartilhados, esse aqui também, e esses outros 2. Gente, se mutem, por favor. Então, o que eu tenho que vir? Eu vou vir aqui no meu esqueminha, se vocês não lembrarem. Primeiro, geometria molecular aqui. Tem quantas moléculas? Eu tenho quantos átomos? A minha molécula tem quantos átomos? 4. Então, eu venho aqui em moléculas com 4 átomos, tá? 4 átomos. Com um par de elétrons livres, ela daria trigonal plana, tá? Sem par de elétrons livres, ela dá piramidal. Gente, a minha irmã fez o inverso aqui, perdão, que eu tenho que pedir para ela corrigir depois. Aqui, trigonal plana é sem par de elétrons livres no átomo central, tá? Isso aqui tá invertido. Vou arrumar depois para postar. Sem par de elétrons livres, trigonal plana, tá? Com um par de elétrons livres, piramidal. No nosso átomo central, não sobrou elétrons livres. Não sobrou porque eu compartilhei todos. Então, ela vai ser trigonal plana. Olha aqui o desenho ainda é trigonal plana. Agora, eu tenho que pegar aqueles átomos que eu desenhei do jeito que eu quis e colocar nessa geometria aqui, na trigonal plana. Vou aqui compartilhar, voltar para o Paint. Então, vamos lá. Trigonal plana, eu desenho um enxofre aqui no meio. Deixa eu botar aqui. Uma ligação com o oxigênio que vai estar aqui em cima. Outra ligação com o oxigênio que vai estar aqui para o lado. E outra ligação com outro oxigênio que vai estar aqui para o lado, tá? É esse o meu desenho da trigonal plana. Deixa eu pegar aqui meu bonequinho trigonal plana. Oh, Senhor da Glória, eu vou ter que mutar todo mundo mesmo? Aqui. Trigonal plana, galera, tá? O átomo central, um para cima, um para o lado, um para o outro. Depois que eu desenhei, coloquei nessa minha geometria, eu vou ver a polaridade. Polaridade, analiso ligação por ligação e faço seta por seta, saindo do átomo menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Eu já tinha mostrado para os senhores a eletronegatividade do enxofre e do oxigênio, tá? Então, vamos lá. Primeiro, analisando entre esse enxofre e esse oxigênio. Eu faço uma reta aqui, ó. Eu faço uma seta, perdão,
Faço uma seta saindo do enxofre e indo para o oxigênio. Aqui a minha linhazinha, meu cortezinho. Gente, aqui, ó, eu esqueci de fazer. Aqui são duas ligações, tá? Perdão, e aqui são setinhas. Eu desenhei só com riscos, mas aqui são setinhas, tá? Para demonstrar que eles fazem ligação covalente dativa. Então, o oxigênio é o mais eletronegativo, eu faço uma setinha saindo do enxofre e indo para o oxigênio. Vou analisar agora esse oxigênio e esse enxofre. Gente, oxigênio é mais eletronegativo, de novo eu faço uma setinha saindo do meu enxofre e indo para o meu oxigênio. E última ligação, lembrando que a setinha tem que ser cortada, né, para diferenciar. Última ligação entre esse enxofre e esse oxigênio. O oxigênio também é mais eletronegativo, setinha pro enxofre. Corta a setinha. Gente, agora prestem atenção aqui, que eu sei que muita gente, o que mais tiveram dificuldade foi nisso. No final das contas, eu tenho 3 setas de vetores para analisar, mas vocês vão sempre ter que deixar 2 setinhas só, tá? 2 setas de vetores para analisar. Como que vocês vão fazer para juntar essas setas, para transformá-las em 2? Vocês vão ter que somar esses vetores. Como? Vocês vão vir aqui e vão pegar duas setas e vão juntá-las. Quando eu tiver em trigonal plana, tá? Trigonal plana, vocês sempre vão pegar essas duas aqui de baixo, tá? Vocês peguem elas e vão juntá-las. Como vocês vão juntá-las? Vocês vão pegar elas que estão cada uma para um lado e vão encostá-las aqui embaixo, juntá-las aqui no meio, tá? Eu tenho uma seta apontando para baixo e outra seta apontando para baixo nessa diagonal. Eu pego elas e trago a cabecinha delas e junto aqui no meio, tá? Igual eu fiz aqui nesses riscos. Eu pego, trago essa aqui para o meio e essa aqui para o meio. Somei. Eu vou ter uma seta maior apontando para baixo nesse somatório, no final das contas, tá? Peguei as duas que estavam ao lado, junto aqui, eu vou ter uma seta maior apontando para baixo, tá? Junto elas no meio, setinha maior apontando para baixo. Agora que eu juntei as duas, eu posso esquecer delas, tá? Eu cancelo, eu esqueço essas aqui que eu juntei e vou só olhar a minha seta, que foi a somatória final, e a minha outra seta que eu não mexi nela, tá? Então, eu tenho aqui uma seta indo para cima e uma seta indo para baixo. As duas, elas estão na mesma direção? As duas estão na vertical? Vamos ver lá a regrinha? Vou voltar aqui para a regrinha para vocês verem de novo. Para se cancelar, o vetor tem que estar na mesma direção. Então, as duas estão aqui na vertical e em sentidos opostos. Então, uma vai estar para cima, a outra está para baixo. Sentidos opostos, cada um indo para um lado. Vamos ver se tá? Ó, tá aqui? Então, aqui, as duas estão na vertical. Uma está na vertical indo para cima, a outra está na vertical indo para baixo. Então, mesma direção, ok. Sentidos opostos, ok. Obedeceu essa regra? Se cancelou. Quando se cancela, então, ela é uma molécula apolar. Apolar. Tá, turma? Moléculazinha apolar, vetor se cancelou. Molécula apolar. Então, a geometria dela é uma geometria trigonal plana, que a gente já tinha visto, né? E a minha polaridade, ela é uma molécula apolar, não tem polos. Voltando lá para vocês verem ela mais bonitinha, tá? É essa aqui no meio, mesma direção, sentidos opostos, molécula apolar. Turma, eu já tô sentindo aqui que não vai dar tempo de corrigir a tarefa inteira hoje, mas vocês prestando bem atenção nisso, no que eu tô falando, tá? Vocês já vão conseguir reproduzir isso em todas as outras questões, porque sempre polaridade é essa mesma coisinha, tá? E eu vou mandar essa correção para vocês verem quais foram as respostas das outras, tá? Todas elas estão montadinhas assim, eu fiz o desenho bonitinho para vocês. Turma, a água, eu não vou desenhar água para vocês, porque eu já desenhei ela para vocês na aula de polaridade, tá? A água é uma molécula angular, por quê?
ela faz uma ligação com o hidrogênio, o oxigênio faz uma ligação com o hidrogênio e outra ligação com o hidrogênio também. Sobra nela 2 parzinhos de elétrons, tá? O oxigênio, que é meu átomo central, ele tem 2 parzinhos de elétrons que não fazem ligação nele. Então, quando eu tenho 3 átomos, tá? 3 átomos numa molécula, geometria pode ser linear ou angular. Tá? Vai ser linear se não sobrou par de elétron no meu átomo central. Vai ser angular se sobrar. Nesse caso, sobrou. Então, eu vou desenhar ela na geometria angular. Agora, para ver a polaridade, o que vocês vão ver lá? Vocês vão ter que ver quem é mais eletronegativo, hidrogênio ou enxofre. Vou ir com vocês aqui na minha tabela de eletronegatividade. O o oxigênio, gente. O hidrogênio aqui, ó, ele tem eletronegatividade de 2,1, enquanto o oxigênio tem eletronegatividade de 3,5, tá? Então, o oxigênio é mais eletronegativo. Segundo átomo mais eletronegativo da tabela periódica, tá? Ele só perde em eletronegatividade para o flúor aqui, que tem 4 de eletronegatividade. Então, a setinha vai estar saindo do hidrogênio e apontando para o oxigênio. Vamos lá? Voltando aqui. Desenhei aqui a setinha saindo do hidrogênio e apontando para o oxigênio, nos 2 casos, porque são 2 ligações iguais. Turma, final das contas, agora é ver se eles estão na mesma direção e em sentidos opostos, para ver se eles vão se cancelar ou não. Gente, um macete que eu passei para vocês na última aula, tá? Quando der geometria piramidal ou geometria angular, tá? Se forem átomos diferentes, claro, uma dessas geometrias vai ser, tá? Sempre vai ser polar, porque eles nunca vão estar na mesma direção, tá? Macete. Sobrou átomos, sobrou par de elétrons no meu átomo central, vai dar ou piramidal ou angular, tá? Vai dar uma dessas duas. Se deu uma dessas duas, quer dizer que a minha polaridade da molécula vai ser polar. Ela vai ser uma molécula polar, sempre. Então, aqui, gente, olha, só para vocês terem certeza, uma setinha está na diagonal para esse lado. A outra setinha está na diagonal para esse lado. São 2 diagonais diferentes, tá? Então, a direção não é a mesma. Já não deu certo com a regrinha, ela é polar, tá? E, por último, eu tenho o meu BeH2, tá? H2Be, enfim. Turma, o berílio, Be, eu tinha falado para vocês que ele é um átomo que é uma exceção à regra do octeto, tá? Berílio, boro, alumínio, o hidrogênio, tá? Também a gente sempre trabalha com ele. Hidrogênio só tem espaço nele para ter 2 elétrons, tá? Então ele vai se estabilizar com 2 elétrons. O berílio, ele se estabiliza com 4 elétrons na camada de valência. Já falei isso para vocês nas outras aulas, mas tenham isso anotado. Berílio, 4 elétrons na camada de valência, é o Be, tá? Be é berílio. O boro, que é o B, só o B, ele se estabiliza com 6 elétrons na camada de valência. B se estabiliza com 6 elétrons na camada de valência. E o alumínio, o Al, se estabiliza com 6 elétrons na camada de valência também, tá bom? Então, são esses que a gente vai usar, que vocês têm que saber, que são exceção à regra do octeto. Os outros obedecem à regra do octeto, se estabilizam com 8 elétrons tão maravilhosos lá. Então, vamos lá, gente. O berílio, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Se vocês olharem na tabela periódica de vocês, ele está na família 2A ou grupo 2, tá? Então, quer dizer que tem 2 elétrons na camada de valência. Ele se estabiliza com 4. Então, ele precisa de mais 2. Precisa fazer 2 ligações para ele ficar estável. Nessa molécula, eu tenho 2 hidrogênios. Cada um deles já tem 1 elétron na camada de valência, porque eles são da família 1A e precisam de 2 para se estabilizar. Então, simplesmente, o berílio vai fazer uma ligação com cada hidrogênio e vai ficar estável. Vai ficar sem elétrons, sem par de elétrons sobrando nele também, tá? Aqui, ó, o berílio fez uma com hidrogênio, todo mundo está estável. O berílio, que só tinha 2 elétrons, usou os 2 para fazer as ligações, ficou sem par de elétron livre. Então, molécula com 3 átomos, tá? 3 átomos, pode dar linear ou angular. Angular, se tiver par de elétron livre no átomo central. Linear, se não tiver par de elétron livre no meu átomo central, ok?
Então, não sobrou par de elétron no átomo central. Berílio compartilhou todos sendo usados. Então, ele é uma molécula linear. Tá aqui. Desenhei em formazinha de linha, tá? A geometria dele. Agora é só fazer as setinhas. Para fazer setinhas, tem que descobrir quem que é o mais eletronegativo e quem que é menos, né? Vamos ver. Hidrogênio e berílio. Qual que é o mais eletronegativo e qual que é o menos? Eletronegatividade. Gente, o hidrogênio aqui tem eletronegatividade de 2,1. O berílio tá aqui, logo embaixo, aqui do ladinho. Berílio aqui, BE, 1,6. Gente, hidrogênio é mais eletronegativo? 2,1 é maior que 1,6. Então, voltando lá, a setinha vai sair do berílio, que é menos eletronegativo, e vai ir para o hidrogênio, que é mais eletronegativo. Voltei. Aqui, ó, saiu do berílio, foi para o hidrogênio. Desse lado aqui, analisando essa ligação aqui, também saiu do berílio, foi para o hidrogênio. Agora que eu já desenhei minhas setinhas, tenho duas só, não preciso somar setinha nenhuma. Então, eu vou analisar aqui os vetores na mesma direção e em sentidos opostos se cancelam. Vamos ver se ele vai se cancelar. Os dois estão na mesma direção? Sim, os dois estão aqui, ó, na horizontal. Os dois estão na horizontal. Um está indo para cá, o outro está indo para cá. Então, eles estão em sentidos opostos. Um está indo para o lado, o outro está indo para o outro. Estão na mesma direção, só que em sentidos opostos. Quer dizer que eles se cancelam, tá? Cancelo, cancelo. A minha polaridade minha molécula é apolar. Ela não tem polo. Ok, galera? E a alternativa certa para essa questão é a alternativa C. SO2 angular e polar, SO3 trigonal plana e apolar, H2O angular e polar e H2BE linear e apolar. Galera, vocês vão ter que fazer isso assim, tá? Passo a passo, não tem como fazer de cabeça que vai dar erro. É fácil, quando você consegue compreender, é muito fácil, mas tem muitos detalhes que vocês podem errar. Então, a questão pode ser de alternativa? Pode ser, mas vocês vão ter que abrir ela também para vocês conseguirem acertar. Próxima questão, tá? A queima de florestas é uma das imagens mais negativas do Brasil no exterior. Durante a queima são liberados toneladas de gás carbônico, tá? CO2, um dos gases de efeito estufa, tá? A derrubada de florestas altera o equilíbrio ecológico da região, interferindo no ciclo das chuvas, precipitação de H2O e na fertilidade do solo. Pode-se afirmar corretamente que as geometrias moleculares e as polaridades das moléculas de água e gás carbono são, respectivamente. Galera, geometria e polaridade de novo, tá? Nós já fizemos a de oxigênio, se vocês vierem aqui em cima, ou a de oxigênio não, perdão, a de água. A gente já fez na questão anterior, então a gente já sabe que a água, ela é angular e também é uma molécula polar, tá? Vocês, inclusive, vão realizar o teste na casa para vocês conferirem, tá? Que eu passei para vocês. Então, angular e polar. Mas tá faltando CO2. Vou fazer aqui a de CO2 com vocês. CO2, cadê? Perdão, aqui. Tá? Deixa eu apagar aqui esse quadro. Eita, vontade de ter uma mesa digitalizadora, gente. Já não apaga mais. Lembrando, gente, para quem não tava, façam um experimento e mandem lá no grupo ou postem. Vamos marcar, me marquem, por favor, que eu quero ver vocês realizando isso também. Pronto. Caneta. Então, eu coloquei lá o CO2. CO2 que é liberado na queima. Tá. Gente, quem é o meu átomo central? É aquele que tem menos. Galera, quando eu tenho uma molécula que todos têm a mesma quantidade, por exemplo, se fosse HSO, tá? Todos têm a mesma quantidade, 1. Vocês vão ver qual é aquele que faz mais, HSO, HNO, por exemplo.
Vocês vão ver que é ele que faz mais ligações, tá? H faz uma, oxigênio faz duas e nitrogênio faz três. Então, o nitrogênio seria o meu átomo central. Primeiro, vocês olham qual que tem menos quantidade. Se forem vários com menos quantidade, vocês olhem aquele que faz mais ligações. Essa é a regrinha para o átomo central. No caso, aqui eu tenho um carbono, 2 oxigênios, átomo central, carbono. Vai ficar rodeado de oxigênios, oxigênio de cá, oxigênio de cá. Vamos lá. Cada oxigênio, a gente já viu, já está ficando macetado na cabeça de vocês, que o oxigênio é da família 6A ou do grupo 16. Então, tem 6 elétrons, vou desenhar aqui, ó, 6 elétrons em volta dele. O carbono a gente ainda não viu, mas deem uma olhadinha na tabela periódica de vocês e localizem ele para mim, por favor. Aprendam a localizá-lo, tá? Facilita bastante a vida de vocês, para vocês não precisarem fazer distribuição eletrônica. Ele também tá no 6A. O carbono? Sim. Vamos lá. Olha o carbono aqui. 4A. Carbono bem aqui. Família 4A ou 14, tá? 4A. Carbono. Tem 4 elétrons na camada de valência. 14 ou 4A? 4 elétrons na camada de valência. Gente, é normal vocês se confundirem, mas vão criando esse hábito de olhar sempre, tá? Que mais pra frente vocês já vão ter decorado, já vão ter isso de cor. Então, o carbono tem 4. Tem que ir lá e desenhar 4 elétrons ao redor dele. Gente, o oxigênio tem 6, então precisa de 2 elétrons para ficar com 8 e se estabilizar. O carbono tem 4. Ele precisa, então, para ficar com 8, ele precisa de mais 4 elétrons. Ou seja, precisa fazer 4 ligações, tá? Inclusive, isso é uma questão de simulado. Eu até coloquei assim, o átomo que tem número atômico 6, tá? Se vocês olharem lá na tabela periódica, o número atômico 6 pertence ao carbono, tá? Quem não lembra disso, quem não lembra quando eu falei, acho que foi na aula de tabela periódica, se eu não me engano, mas foi alguma matéria, algum conteúdo do segundo bimestre, tá? Eu disse para vocês que o número atômico é responsável por identificar o átomo. Cada átomo só tem a sua determinada quantidade de número atômico. Então, quando eu estiver falando do átomo que tem número atômico 6, ele vai ser o carbono, porque ele tem número atômico 6 e só ele tem. Tá? Então, quando vocês olhassem na tabela periódica, vocês iam ver que ele precisa compartilhar 4 elétrons, tá? E era essa a resposta, se eu não me engano. Acho que era isso mesmo. Ele vai ter que fazer 4 ligações, ele vai ter que compartilhar 4 elétrons, porque ele ainda precisa de 4 elétrons. E cada oxigênio precisa de 2, então eu faço 2 ligações com cada. Tem aqui. Nossa senhora, ficou esquisito aqui. Enfim. 2 com esse, 2 com esse. Lindo! Oxigênio agora, cada um deles tem os 6 deles e mais 2 que ele pegou emprestado, então cada um tá com 8. E o carbono tem os 4 dele que ele ainda tá usando e mais 4 que ele pegou emprestado dos oxigênios. Estável, ok. Agora a gente vai lá identificar a geometria dele. Quando eu tenho átomo ou uma molécula com 3 átomos, tá? Já falei para vocês outras vezes. Pode ser linear ou angular. Linear, se no meu átomo central, linear se no meu átomo central não tiver elétrons. Angular, se no átomo central tiver par de elétrons livres, tá? Sem ser usado, gente. O carbono não tem par de elétron livre. Então, ó, qual é a geometria? Linear. Vou desenhar ela na geometria linear. Vai ficar, ó, 2 ligações, gente, pelo amor de Deus, desenha essa ligação reta, desculpa, porque o meu aqui, nossa senhora, trem feio. Eita, falta de coordenação, perdão, gente. Vamos lá, então, linear, vamos supor que isso aqui está em uma linha, tá, gente? E que as ligações estão em linha também, obrigada. Agora, o que vocês vão ter que olhar, já descobrimos que está na linear, vou ver a polaridade. Para ver a polaridade, eu vou ter que saber quem é mais eletronegativo nas ligações. Aqui eu tenho carbono e oxigênio. Então, vou lá na minha tabelinha de eletronegatividade e vou ver. Oxigênio, 3,5 a eletronegatividade dele. Carbono, 2,5. Oxigênio mais eletronegativo. Então, a setinha vai tender para o oxigênio. Venho aqui
Faço setinha saindo do carbono e indo para o oxigênio, corta a setinha. E aqui também é carbono oxigênio, tá? Então, setinha também saindo do carbono e indo para o oxigênio. Vou voltar lá na minha atividade com vocês, polaridade aqui, tá? Aqui tá desenhado mais bonitinho, deu um trabalho, mas eu consegui, tá, gente? Setinhas, vamos lá. Direção, estão na mesma direção? Os dois estão aqui na horizontal, então direção, mesma direção. Sentidos opostos, um tá indo para a direita, o outro tá indo para a esquerda. Sentidos opostos, tá? Então, cancelou, obedeceu a regrinha, cancelou. Qual que é a minha polaridade da molécula? Ela é uma molécula apolar, tá? Então, água, angular e polar, CO2, linear e apolar. Vamos para a próxima questão. Alguém tem alguma dúvida? Eu estou escutando alguém falar e não estou entendendo. Enfim, continuando. 3, aqui. As ligações covalentes podem ser classificadas em 2 tipos. Ligações covalentes polares e ligações covalentes apolares. Observando a polaridade das ligações e a geometria da molécula, somos capazes de verificar se a molécula será polar ou apolar. Com base nisso, assinale a opção que apresenta moléculas exclusivamente apolares. Gente, vamos lá. Já está aqui selecionado, então vou partir direto para elas. De início, vocês teriam que analisar todas as moléculas, ou todas as minhas moléculas aqui, e verem quais delas são polares ou apolares. Gente, vocês estão vendo aqui o NH3? NH3, se vocês fizerem, eu já passei para vocês nas outras aulas, a geometria dela é uma geometria piramidal, tá? Piramidal. Tá pedindo a minha questão? Moléculas apolares. Geometria piramidal e a angular, sempre que dessas duas, a minha geometria vai ser polar, tá? Olha, os átomos são diferentes e ela é piramidal, então a geometria vai ser polar. Se a questão tem o NH3, já, e tá pedindo só a polar, já não serve para mim. Então vamos para essa daqui. Galera, na aula passada de polaridade, eu mostrei para vocês o seguinte. Olha, aqui eu tenho Cl2. Na minha molécula, eu só tenho cloro, eu só tenho Cl. Quando eu tenho o mesmo átomo na molécula, tá? Quando eu tenho o mesmo átomo na molécula, quer dizer que ela é apolar, gente. Só tem Cl, os dois puxam os elétrons da mesma quantidade. Então, assim, vai ser apolar. Não tem ninguém puxando mais, ninguém mais positivo, ninguém mais negativo. É o mesmo átomo. Então, já sei que é apolar, tá? Gente, uma exceção, tá? Que eu até passei na questão número 4. Aqui eu tenho O3. Quando vocês vão fazer a geometria dela, ela dá uma geometria angular, tá? É o mesmo átomo, Sempre, todos são o mesmo átomo, mas deu uma geometria angular. E a molécula de ozônio, esse O3, ele é uma exceção, tá? Ele tem uma leve polaridade. Então, na maioria das vezes, essa molécula é considerada, tá? Na maioria dos vestibulares, é considerada como uma molécula polar devido à geometria dela. Ela leva uma leve carga, tá? O meu átomo central fica mais positivo e os átomos ligantes ficam mais negativos. Exceção, tá? O3, exceção a essa regra. Voltando aqui, tá? Na questão número 4. CCl4 e CO2. Gente, CO2 aqui, a gente acabou de desenhar ele aqui em cima. Vimos que ele é uma molécula polar, tá? Então, para essa questão estar certa, eu só preciso conferir o CCl4. Como nós temos 4 minutos apenas, eu já vou partir só para a parte dos somatórios, que eu vou fazer bonitinho com vocês. Mas olha aqui. Gente, o meu átomo central vai ser o carbono, por quê? Porque é o que eu tenho menos, né? CCl4 eu tenho menos, ele vai ficar como meu átomo central.
E os meus átomos ao redor dele vão ser os cloros. Deixa eu desenhar aqui com vocês. Deixa eu abrir um novo Paint que fica mais fácil. Cadê meu Paint novo que eu abri? Olha, acabei de descobrir um trem aqui, gente. Um negócio diferente. Vocês estão conseguindo ver uma tela para desenho? Sim. Sim. Ai, que novidade, gente. Não sabia que fazia isso. Vamos lá. Eu estava com a molécula CCl4, né? Cl4. Tem um carbono e 4 cloros. Já descobri que o carbono vai ser meu átomo central e os cloros vão ficar aqui ao redor do carbono. Vou desenhar ele aqui, desenhei aqui. Gente, tá parecendo 2L, mas enfim, vocês sabem que é um Cl, né? Vamos lá. Gente, o cloro é de qual família? Alguém pode olhar aí para mim e ver qual família, qual grupo que ele é? 7A. 7A, ele é da família 7A. Então, se é da família 7A, ele tem 7 elétrons na camada de valência, tá? 7 elétrons, tá precisando só de um. Vamos lá desenhar. Nossa senhora, vai demorar aqui desenhar esses 7 elétrons. Enquanto isso, galera, enquanto eu desenho os 7 elétrons aqui, 7. O carbono, ele é de qual família? Alguém pode me lembrar? Já esqueci. 4A. 4A, isso mesmo. Então, ele tem 4 elétrons na camada de valência dele. Se ele tem 4 e obedece à regra do octeto, quer dizer que ele ainda precisa de mais 4 elétrons. Os cloros têm 7. Obedece à regra do octeto também, não é uma das exceções que eu falei. Então, ele vai ter que fazer mais uma ligação para ficar com 8. Vou desenhar aqui. Gente, esses desenhos vocês podem fazer assim de início, da maneira que vocês acharem melhor, tá? Vamos lá. Ligação. O carbono precisa de 4, eu tenho 4 cloros. Cada um estou precisando de 1. Então, quer dizer que eu vou fazer uma ligação com cada um. Venho aqui e faço uma ligação com esse cloro, uma ligação com esse cloro, uma ligação com esse cloro e uma ligação com esse cloro. Todos os cloros ficaram estáveis. Por quê? Porque eles têm os 7 deles e mais um que eles estão pegando emprestado do carbono. E o carbono também ficou estável. Por quê? Porque tem os 4 dele e mais um que ele pegou emprestado de cada um dos cloros. Agora vamos ver qual é a geometria. Gente, eu tenho 5 átomos, um carbono e 4 cloros, 5 átomos, perdão. Então, a minha geometria é uma geometria tetraédrica. Eu passei para vocês anteriormente, apenas quando der 5 átomos, a minha geometria sempre vai ser tetraédrica. Além dessas geometrias que eu ensinei para vocês, gente, nós temos outras geometrias, tá? São geometrias um pouco mais avançadas, mas que não são usadas no ensino médio, tá? Quem tem interesse em específicas pode procurar pesquisar sobre elas, mas as essenciais para nós são essas geometrias. Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que para geometrias, para moléculas com 5 átomos, eu também tenho uma outra geometria quando o meu átomo central sobra elétron, tá? Mas agora não é importante para a gente. Então, sempre, conosco, sempre que der 5 átomos, vai ser a geometria tetraédrica. Vou colocar, então, minha molécula na geometria tetraédrica. O carbono vem aqui no meio, desenho um cloro aqui em cima, com uma ligação que ele tinha. Essa ligação tem que estar reta, tá, gente? Desculpa. Desenho um cloro aqui pro lado, com uma ligação que ele tinha. Agora, eu vou desenhar um cloro para frente. Vou desenhar um Cl aqui em cima, sempre, e um aqui do lado. Depois, vocês vão desenhar um cloro para frente, tá? Um cloro vai estar na frente da minha ligação. E a ligação para frente, ela é sempre representada dessa maneira. É um traço mais grosso, pintado, tá? Pintado bonito, tá? Não pintado do jeito que o professor de vocês pintou, mas é assim. Um cloro aqui no final dessa ligação e um para trás, um cloro para trás, tá? O para trás, vocês vão desenhar com um pontilhadinho, tá? É um tracinho pontilhado. Vendo essa, gente, basicamente parecido, tá? Não é assim que ele está, porque eu também não sou muito boa em artes manuais. Mas aqui, ó, eu tenho um cloro para cima, um cloro para um lado, um cloro que vai estar para frente, que eu vou representar igual eu fiz nessa ligação. E aqui, ó, atrás, eu tenho um cloro também. Vocês não estão vendo que minha mão está tampando. Mas aqui, vindo para trás, eu tenho um cloro também, que eu represento com tracilhado, com
pontos, tá? Com tracinho pontilhado. Gente, na minha, no universo, né? No mundo, nós temos as moléculas, elas estão em 3D, tá? Isso é só um jeito de representá-las em desenho de um modo 3D também. Então, vamos lá. Sempre que for tetraédrica, eu vou desenhá-las desse jeito. Agora, eu vou olhar a minha polaridade. Vou ter que fazer as minhas setinhas, tá? Como aqui eu tenho cloro e carbono apenas, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos lá olhar a eletronegatividade do cloro e do carbono. O carbono tá bem aqui, ó, 2,5. E o cloro tá aqui embaixo, 3, tá? Então, carbono, cloro é mais eletronegativo, tem uma eletronegatividade maior. As minhas setinhas, então, vão estar sempre saindo do carbono e indo pro cloro. Voltando pro meu desenho, que eu não sei onde é que tá meu desenho, gente. Como é que eu volto agora? Aqui. Tá, as minhas setinhas vão sair do carbono e pro cloro. Desenho uma setinha aqui, saindo do carbono e pro cloro. Setinha cortada. Aqui, carbono e cloro também ligação. Então, uma setinha saindo do carbono e vindo pro cloro. Carbono e cloro de novo. Setinha saindo do carbono e indo pro cloro. Carbono e cloro de novo. Setinha saindo do carbono e indo pro cloro. Turma, se fossem átomos diferentes, tá? Pode ter, tem átomos diferentes também. Poderia, eu até acho que eu passei um exemplo em que tem um oxigênio e 3 cloros, por exemplo. O oxigênio, gente, o meu átomo diferente, tá? Os átomos diferentes, tentem colocar eles, primeiro, em cima. Se eu tiver 2, tá? 2 átomos diferentes e 2 outros átomos diferentes, coloquem os mais eletronegativos em cima e do lado, tá? E os menos eletronegativos para frente e para trás. Assim, não tem uma ordem bem certa, mas assim nós colocamos. Próximo, vamos lá. O que vocês têm que fazer agora? Analisar os meus vetores. Para analisar os vetores, eu vou ter que transformar esses 4 em 2 vetores só. Para fazer isso, eu vou somar esses vetores, tá? Somá-los. Sempre somem um da frente com o de trás e o de cima com esse do lado. Tá? Somando, eu vou pegar eles aqui, ó, o da frente e o de trás, e vou juntá-los aqui no meu meio de ligação, tá? Pego eles, tá, um para cá, o outro para cá, e vou juntar eles aqui, trazer eles aqui para o meio da minha ligação. Quando eu juntar esses dois aqui no meio, eu vou ter uma setinha apontando para cá. Vocês estão vendo que os dois estão apontando para lá. Então, juntei, a setinha minha continua apontando para aquela direção. Gente, detalhe, se eu tiver uma setinha apontando para lá e a outra setinha apontando para cima, não dá para eu somar, tá? Não tem como eu somar. Se não deu para eu somar, a minha molécula vai ser polar, tá? Não deu para somar os vetores, eu preciso, é desse jeito. Não deu para somar, tem uma para lá, uma para cá, molécula polar, tá? Próximo, somei esse aqui, esse lado, agora eu tenho que somar esse outro lado, porque eu tenho que ter 2 setinhas no final das contas, né? Então, eu venho aqui, junto essa aqui, pego as 2 que estão para cá e trago elas aqui para o meio, para eu somar. Juntando as 2 aqui, eu terei uma seta maior apontando para lá. Beleza, agora que eu juntei todas as setinhas, somei, eu posso esquecer essas setas menores. Tá? Esqueço as setas menores e vou olhar só as 2 setas maiores, as 2 setas de soma que eu tive no final das contas, tá? Então, aqui, eu tenho uma seta maior nessa diagonal e uma seta maior nessa diagonal. Gente, é a mesma diagonal, não é? Mesma diagonal? Então, eles estão na mesma direção, tá? Mesma direção, obedeceu aquele início de regra. Uma tá a setinha apontada para baixo, a outra tá indo para o outro lado da minha diagonal. Então, os sentidos deles são opostos. Uma tá indo para cá na diagonal, a outra tá indo para cá na diagonal. Sentidos opostos, mesma direção, esses vetores meus vão se cancelar. E essa minha molécula vai ser uma molécula apolar. Gente, que difícil escrever. Essa minha molécula vai ser uma molécula apolar. Então, sempre que eu tiver uma molécula tetraédrica, galera, vocês vão precisar fazer essa sominha de vetores,
tá? Conseguiram somar os vetores tranquilo? É só olhar se pertence à regra. Tá na mesma direção? Tá? Ok. Não, então já não se cancela. Se tá na mesma direção, eu tenho que ver agora se está em sentido oposto. Tá em sentido oposto? Se cancelou. Não tá em sentido oposto, tá indo no mesmo sentido, não se cancelou, a minha molécula é polar. Galera, lembrando, sempre somar as minhas setinhas para eu ter 2 setas só no final das contas, tá? Sempre somar e depois analisar se tá na regrinha ou se não tá na minha regrinha. Ponto. É isso, tá? Não deu para eu somar. Eu preciso somar as setinhas, mas não deu porque uma tá para um lado, a outra tá para o outro. Então, a minha molécula vai ser polar, eu nem preciso terminar de analisar ela, ok? É isso, galera. Terminei a correção da 3, a outra tá, eu enviei a correção para vocês. Qualquer coisa é só vocês me mandarem, qualquer dúvida é só vocês me mandarem, tá? A questão no particular. E é isso por hoje, respondam lá. Eu mandei 2 questõezinhas, tá? Hoje respondam, treinam, vejam o resto da correção e se preparem, tá? Para o portfólio avaliativo meu de sexta-feira, tá? Vai estar disponível no meu GR8 para vocês responderem as questões de geometria junto com as questões de autoavaliação também.